Vou gravar aqui para ver se vai dar certo. Eu ver se eu consigo. Eu gravo aqui, aí tem que subir para o YouTube para vocês conseguirem ouvir depois. Matheus, você mora onde, Matheus? Moro em Palmas. Ah, em Palmas. É, mas hoje eu tô no Paraná. Eu tô de férias aqui, eu tô por aqui. É final de semana agora. Coisa boa, hein, Só meu brother? Rapaz, tá acabando. férias é bom, mas passa rápido, né? Uhum, ligeiro. Só 15 dias. É, bem, bem rápido. O Cristiano respondeu não. Não, perguntando aqui no grupo se ele vai conseguir entrar. Ficou alguma dúvida do último encontro? Surgiu alguma pergunta, alguma novidade aí que vocês queiram comentar? Só essa atividade que eu não consegui responder, essa de hoje. Que na verdade eu peguei aqui já no final do dia. Aí é um texto, né? Uhum. Vamos começar. A Mary está entrando aí. Oi, Mary. Entrei. Oi, oi, Deusne. Tá me Tudo bem? ouvindo? Tô te ouvindo. Menina, meu celular tá com a memória ruim, tem que ficar baixando. Aí eu baixo o zoom, aí depois eu desinstalo, instalo de novo. Tá com a memória cheia, tem que apagar uns trem aqui para liberar a memória, não ter que ficar desinstalando. Eu tava instalando o zoom agora. Mas tô É, aqui, minha querida, desculpa o atraso. tranquilo. Tudo bom, Cristiano? Boa noite, Desni. Tudo jóia? Boa noite. Beleza. Ô, Moçai, Lucas, Matheus. Turma tá firme aqui. Bom demais. Tá. Pessoal, vamos então fazer a nossa oração, para a gente começar. Bora. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais esse momento que vamos abrir a tua palavra, que o teu Santo Espírito, que a inspirou que ela fosse escrita, nos ajude agora a compreender o que o Senhor tem reservado para nós e aceitar os teus ensinamentos e também colocá-los em prática em nossa vida. Em nome de Jesus, nós pedimos agradecidos. Amém. 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 Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente, a gente falou no último encontro, a gente falou sobre a criação,
é o que Deus fez, né, em cada dia, como tudo que ele fez, ao final ele mesmo avaliou que tudo era muito bom, né? E quando a gente olha a natureza, que a gente vai em lugar, e a gente aqui no Tocantins, nós somos privilegiados, né, pelas belezas naturais ainda muito preservadas. Quando a gente chega nesses lugares, é impressionante. Algumas a gente pode dizer que são deslumbrantes, né? Algumas das imagens, das paisagens que a gente vê. E eu fico pensando assim, como será no céu quando nós vamos ter a nossa visão restaurada, porque hoje a nossa visão ela não é 100%, né? E como será no céu a perfeição de cada árvore, de cada fruto, de cada animal, de cada pássaro, né? É, são coisas assim que a Bíblia fala muito, né, que a nossa mente humana, a gente não consegue imaginar tão grandes coisas, né? E uma coisa que nos deixa assim perplexo é o que a gente vai ver agora, é a origem do mal. Porque como em um mundo perfeito, em um Éden perfeito, né? Quando Deus terminou de criar tudo ali era perfeito, como que surgiu o mal? Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Vamos dividir as passagens? Cristiano, você pega Apocalipse 5, verso 11. Tá. Mateus, você vai pegar Ezequiel, capítulo 28. Mary, você pega 1 João, capítulo 3, verso 4. É Apocalipse 5. Verso 11. Uhum. Aí o Mateus vai pegar Ezequiel, capítulo 28, ele vai ler o verso 14, o 15 e o 17. A Mary vai Não pegar a pode ler, primeira... tá? Não, na hora que for da pergunta eu falo e aí você lê, tá? Tá. A Mary vai pegar 1 João 3, 4, e Lucas vai pegar Isaías 14, você vai ler do verso 12 ao 14. Só dá um tempinho para desencontrarem e aí a gente começa. O tema do estudo de hoje é a origem do mal. Pronto, Lucas? Pronto, Isaías 14, o verso é. Vai ler do 12 a 14, mas é mais na frente. Eu vou pegar agora. Não, sim, já Cristiano, achei. tá. Uhum. Cristiano, lê então Apocalipse 5, verso 11. A pergunta é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então, o número de anjos no céu, ele é um número, a gente pode dizer, talvez até incontável, né? Milhões e milhares de milhares. É muito anjo, Uhum. né? É É muito muito anjo. anjo. Eu fico pensando assim, é tão legal porque cada um de nós, seres humanos, quando nós nascemos, Deus separa um anjo para cuidar É barulho. pessoalmente de nós. A gente tem um anjo exclusivo. Tá bem. E esse anjo, quando ele se vê em dificuldade para nos cuidar, ele recorre à hoste celeste, né, que a gente fala, e Deus envia mais milhares dos seus anjos para ajudar o anjo a cuidar da gente. Qual é a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel 28, você vai ler o verso 14, 15 e o 17.
Mateus. Tu eras. Deixa eu ver tá. Tu eras querubim, de guarda ungido, e está estabelecido. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das tuas pedras andavas. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O 16 também eu já pulo pro 17. O 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis de Pus, para que te completem. Tá? Então, assim, ó, qual que era a descrição de Lúcifer? Lúcifer era o nome de um anjo. Ele era o líder dos anjos, ele era o maioral entre todos os anjos ali no céu, né? Então, ele comandava todos. Então, a descrição da Bíblia é que ele era perfeito nos caminhos dele, até que encontrou a iniquidade nele. Até que encontrou nele que ele se corrompeu por causa da sua formosura, por causa do orgulho, o sentimento que ele tinha de que ele era o maioral, e ele foi além disso. Ele não, ele não se conformava em ele estar abaixo de Jesus na cadeia hierárquica, porque ele era um anjo, mas os anjos também foram criados. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo existem desde a eternidade. Então, os anjos eram criados. Então, ele, como criatura, ele jamais poderia se igualar a Jesus. Mas esse era o sentimento que comandava o coração dele. Mary, lê agora 1 João 3:4. É o capítulo 1, versículo 3 e 4, seria isso? Não, Ou é? 1 João é as cartas de João, aquelas que ficam lá pertinho do Apocalipse, não é o livro de Isso, João. Isso, eu aí tô é nele. E o o capítulo capítulo 3, não é isso? 3 e o verso 4. Ah, tá, vamos lá. Verso 4. Nicodemos perguntou: como é Não, que um homem. você tá, você Não? tá, você tá lendo no livro de João. Vai lá para o Ok. livro de Apocalipse, que é lá no finalzinho. Aham. Aí você vai voltando um pouco, aí você vai achar Pedro. É que eu tô com a Bíblia do Cristiano, tô com a Bíblia aqui que ela tá bem gastinha. Peraí, deixa eu ver qualquer coisa vai pegar lá com o papai. Apocalipse, e antes do Apocalipse vem Judas, e antes de Judas vem primeira, segunda e terceira carta de João. Só um pouquinho, né? Ah, peraí, que eu acho que eu peguei. É que eu tô com a Bíblia do Cristiano, que ela tá bem. Tem uns livros faltando. Uhum. Ela vem de trás. Eu estava feliz, porque achei que eu tinha achado fácil. É, ó, Mas Timóteo, o de João a gente confunde mesmo. Às vezes a gente pega o livro de João e a carta de João é lá no final. ela fica depois de Atos, Sim, é bem depois. bem É lá depois, pertinho do né? Apocalipse. Então vou achar aqui, peraí. É Tá, mais fácil se você for lá para o Apocalipse e aí você vai voltando. achei Apocalipse, achei. Achei, peraí, agora vai dar certo. Deixa eu só ver se eu estou no lugar certo. Aí tem Pedro e É depois depois de ele. Pedro vem. Primeira epístola. Ah, pronto, cheguei, E- cheguei. Obrigada. É capítulo 3, verso 3, 4. verso 4. Então vamos. Pode? Sim. Qualquer que comete o pecado, deixa eu botar o telefone mais próximo. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, a minha versão, ela fala que todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia, né? Então, o pecado, ele é
aquilo que a gente faz que é contrário à vontade de Deus, né? Então, isso foi o que aconteceu no coração de Lúcifer. Ele começou a desejar coisas que não cabia a ele, a querer estar no lugar de Jesus, a se achar maior do que de fato era, né? Então, esses são sentimentos que é, a gente sabe que atrapalha e muito, né, o ser humano de um modo geral. Então, a origem do mal o que nasceu no coração de Judas foi orgulho, a mentira, cobiça, ciúme, rebelião, porque tudo o que ele começou a fazer, o sentimento que ele tinha ali, ele começou a pregar, a passar isso, a repassar isso para os outros anjos. E a gente viu lá que tinha milhões e milhões de anjos, e ele falava isso constantemente. Ele falava que Deus era tirano, que era difícil seguir a lei de Deus, que Deus não era justo. Embora ele fosse Lúcifer, o nome Lúcifer quer dizer anjo de luz. O comportamento dele, a partir do momento que ele foi deixando essas coisas nascer no coração dele, ele foi perdendo essa característica de anjo de luz e ele se tornou, então, o dragão, o diabo, Satanás, como ele é conhecido hoje, né? Lá em Ezequiel, o Mateus leu, né? As características dele, de Lúcifer, né? O Apocalipse 12:4 ele fala assim, ó, que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui ele está fazendo menção a Maria, que estava grávida, que teria o bebê, o menino Jesus, e que o inimigo, que Satanás, ele tentou destruir para que Jesus não nascesse, né? Ali. Que outros pecados Lúcifer cometeu? Lucas, Isaías 14, você vai ler o verso 12, 13 e 14. Hum. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei, no nome da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Viu qual que é qual o sentimento dele? O que que ele queria? Ele queria o lugar de Deus. De Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser. Na verdade, ele não queria ser igual a Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Maior que Deus. Ele queria ter a adoração que Deus tinha. E é interessante que quando você acompanha Jesus, lembra lá nas tentações, lá depois dos 40 dias, né, de jejum, ele leva Jesus ao cume do pináculo do templo, né, a Bíblia fala, e ele diz que se Jesus se prostrar aos pés dele, se ajoelhar aos pés dele e adorá-lo, que ele daria a Jesus tudo aquilo que ele estava vendo. Ou seja, tudo aquilo já era de Cristo, né? Todo mundo Uhum. já era de Cristo. Mas ele tentou usar, porque Jesus estava 40 dias sem se alimentar, então ele tentou usar a debilidade física de Cristo para fazer com que Jesus caísse, transformasse pedras em pães, né? Se lançasse do pináculo do templo ou nessa
nessa última tentativa, que ele se prostrasse para adorar a Satanás. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Vou dividir de novo agora. Cristiano, Apocalipse 12, você vai ler o verso 7 até o 9. Vamos lá. Mateus, você vai ler, 7 pegar até o 9, Gênesis. né? Eu já vou distribuir todas aqui, que fica mais fácil depois, né? Mateus, você vai pegar Gênesis 2, de 15 a 17. Mary, você vai pegar Gênesis 3, vai ler 5, o verso 5 e o 6. E Lucas, você vai pegar Gênesis 3 e vai ler o verso 15, Tá. tá? A pergunta é: qual foi o resultado da rebeldia de Lúcifer? Apocalipse 12, 7 a 9. Cristiano, pode ler. Por isso, alegrai-vos, os céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora até do 12 ao. Do 7 ao, Apocalipse 12, você vai ler o verso 7 ao 9. O capítulo é o Ah, não. 12. Tá, então eu li errado. E Isso. houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado a grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os anjos foram lançados com ele. Eu ouvi grande voz no céu que dizia: agora é a chegada da salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nossos Deus os acusava de dia e de noite. E Beleza. eles venceram Não, pelo pode parar. sangue. Vou parar. Aqui tá. Bom, aqui nesse verso, do verso 7, tem uma parte aqui que ele fala assim, ó. Houve uma guerra no céu. Então, lembra, lá no céu tinha milhões de milhões de anjos. E houve uma guerra lá. Quem que guerreou? Miguel e os seus anjos contra o dragão e seus anjos. Todas as vezes que a gente vai ver falar de Jesus em batalha com Satanás, a Bíblia usa esse termo Miguel. Algumas pessoas, algumas religiões, elas dizem que Miguel é um arcanjo, que Miguel seria um anjo, eles não reconhecem que é Jesus. Mas quem tem anjos é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Então, todas as vezes que a gente for falar de batalha de Cristo e Satanás em uma guerra física, a Bíblia se refere a Jesus como sendo Miguel, né? E aí, Miguel e seus anjos, ou seja, Jesus e os anjos bons, guerrearam contra Satanás e os seus anjos. E é impressionante porque ele convenceu muitas pessoas. Mas a Bíblia fala aqui no verso 8 que, então, o dragão e os seus anjos, eles não mais prevaleceram no céu. Por quê? Porque Jesus os expulsou do céu. Então, eles foram lançados para fora do céu. E onde é que eles foram parar? Ele saiu tentando encontrar outros mundos para se acomodar, mas o único lugar que ele encontrou guarida foi aqui na Terra. E aí, por isso, a gente vive esse perrengue aí, né? Então, houve uma guerra no céu entre Satanás e seus anjos contra Deus e seus anjos.
Satanás não mais prevaleceu e ele se tornou. Opa, marquei errado aqui. Satanás não prevaleceu e ele foi expulso do céu. E junto com ele, ele levou, arrastou a terça parte dos anjos. Olha a quantidade de anjos que ele conseguiu convencer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu e vindo alojar-se na terra. Apocalipse 12, verso 4. Então, foi aqui que eles encontraram a guarida, né? Mas qual foi a advertência que Deus fez para Adão e Eva no Jardim do Éden? Mateus, Gênesis 2, 15 e 17. Tem alguma dúvida sobre isso que nós falamos aqui, gente? Se tiver alguma coisa, pode perguntar. Não, tranquilo. Tranquilo. Beleza, então. Pode ler então, Mateus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O 17 agora, né? Mas O da árvore do 16 e conhecimento. 17. Ah, tá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comerás, certamente morrerás. Então, aqui Deus deixou muito claro. Imagine assim, ó, Adão e Eva, eles estavam no Jardim do Éden. Lá tinha milhares de árvores que eles poderiam comer. Tinha o fruto da árvore da vida também, que é para a cura das nações, a Bíblia fala. E eles tinham acesso a esse fruto também. E Deus então coloca uma árvore ali e diz para eles assim: olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas essa árvore Menos aqui essa. vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas eles não Obedeceram. obedeceram, né? Eles, às vezes a gente fica tentado a falar assim, gente, mas como assim, né? Como que Adão e Eva foram cair nessa? A gente não tem esse direito de fazer isso, porque a gente cai nas ciladas do inimigo todo dia, né? Cai. Todo dia a gente é pego na fraqueza. E, e não foi diferente, né, para Adão e Eva. Bom, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, 5 e 6. Gênesis 3, 5, 6, né? Aham. Deixa eu pegar aqui. Já está aberto. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Está desse jeito. Então a Uhum. serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Continua, Sim. continua Aham. até o 6, né? Aham. Porque Deus sabe que no dia, porque, só um pouquinho, desculpa. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e mal. E vendo a mulher que aquela. Meu filho, só um pouquinho. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, Foi até o gente, 6. aqui começou a saga da mentira, né? A saga de um mentiroso e de um enganador, que é Satanás. O que que ele fez?
A Bíblia fala que a serpente era o animal mais bonito que tinha no Jardim do Éden. Quando a gente lê lá ali no Gênesis, quando ele fala na sequência aqui de que Adão e Eva caíram, aí a Bíblia fala que Deus ele colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre Satanás e a mulher, no caso, simbolizando a igreja, né? Então ele diz assim, ó, que o homem ferirá a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar do homem. A serpente, ela era um animal que voava e como consequência por ela ter se permitido ser usada pelo inimigo para enganar Eva, ela teve como consequência o agora rastejar. Quando a Bíblia fala, né, que Eva, a serpente era o animal mais bonito, eu imagino essa cena assim, de repente Eva se afasta um pouco de Adão, se aproxima daquela árvore que Deus tinha dito para não se aproximar, e de repente ela escuta assim, ó, ei, psiu, psiu, é verdade que Deus falou que dessa árvore aqui você não pode comer? É, isso não é verdade. Você pode comer que você não vai morrer. Muito pelo contrário, você vai ser parecido com Deus, porque você vai ter o entendimento, você vai conhecer todas as coisas como Deus conhece. Essas são as artimanhas de Satanás. Deus, quando ele conversa com a gente, Deus é tipo papo reto, né? Deus não tem subterfúgios, Deus não tem engano, Deus não tem melindres na conversa dele com a gente. Ele é muito direto. E ele não nos obriga e não nos força a nada. Mas aqui já no livro de Gênesis, lá no início, o inimigo Satanás, ele já mostra para que veio. Ele já mostra qual é o seu caráter, né? Então, ele diz assim, ó, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Na verdade, você será Como Deus. como Deus, né? Era bem aquilo que ele queria, né? Ele antes lá. Que Causar certeza discórdia. Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram. Gênesis 3:15, Lucas. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui a certeza que Deus transmitiu para Adão e Eva é de que um dia Jesus Cristo, que é o descendente da mulher, né, Sim. iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ele iria recuperar o reino que Satanás roubou dele. Então, hoje a gente diz que Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Porque tudo aqui, se a gente olhar, mídia, a maior parte do empresariado, a maior parte das pessoas, de um modo geral, todos estão a serviço de Satanás. Hoje, quando você vai para a música, quando você vai para a televisão, tudo o que a gente vê contribui para quê? Para afastar as pessoas de Deus. Hoje a gente vê a grande maioria é, negando a existência de Deus, não reconhecendo Deus como Criador de todas as coisas, não reconhecendo como Deus como aquele que cuida de nós, aquele que nos ama.
e que, embora todo mundo, a maior parte das pessoas não acreditem, né, nele, isso não muda o caráter de Deus. E não muda o fato de que vai chegar um momento que Jesus vai voltar. E ele vai voltar e buscar aqueles a quem ele ama e a quem ele está aguardando, né? De que maneira Satanás nos engana hoje? Agora vamos lá, de novo, Cristiano. 2 Coríntios 11, você vai ler o verso 14 e 15. Mateus, você vai ler Mateus 24, 24. Mary, lê Hebreus 3, 13. E o Lucas vai ler Apocalipse 12, 17. Meu Deus, Corinthians está perto da onde? 2 Coríntios. Você vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem Romanos. Lá no Novo Testamento, tá? Depois de. Ah, tá. Coríntios, Coríntios. Isso. 2 Coríntios. 2 Coríntios, qual versículo? Capítulo 11, o verso 14 e 15. Achei. Como é que Satanás nos engana hoje? Qual que é o versículo? 12? 14 e 15. Tá. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, Não, peraí. mas ter a Só um mulher. minutinho. É, 2 Coríntios 11. Não, você está lendo o trocado. É 2 Ah, Coríntios, o capítulo 11. tô no 1 Coríntios. Isto. Tá aqui, achei. Capítulo 11, 14 e É, 15, né? 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, como é que Satanás nos engana hoje? Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Imagine assim, ó, se Satanás aparecesse pra gente, igual essa figurinha que a gente vê, né? Ali, Uhum. um diabinho com rabinho, com um tridente na mão, com os chifrinhos, alguém seria enganado? Não. Não, Todo mundo ia identificar, né? Mas qual que é a grande dificuldade? É que ele se disfarça em anjo de luz. Então, nós precisamos de estar muito próximos de Jesus, muito próximos da Bíblia, para que o Espírito Santo nos mostre que naquela situação não é de fato Cristo ou um anjo de Deus que está conversando conosco. Porque aí a gente precisa de estar muito perto da Bíblia, por quê? Porque aquilo que Satanás, embora ele se disfarce em anjo de luz, ele ensina coisas que são contrárias aos ensinos da Bíblia, que são contrárias aos ensinos de Deus. Então, é a forma que nós temos de identificar conhecermos a Bíblia nos ajuda a identificar as falas do inimigo, né? Mateus 24, 24.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É só isso? Então, Satanás faz milagres. O primeiro é esse, ele se transforma em anjo de luz. Ele faz milagres, ele cura, ele faz um monte de coisas em nome de Deus. Mas quem está de fato operando aqueles sinais, ele é, na verdade, o inimigo. Então a gente precisa de estar muito atento, porque o que o Mateus deu aí, a Bíblia chamou de quê? De falsos cristos e falsos profetas, né? Então, quais são as estratégias de Satanás? É, Hebreus 3:13, Mary. Hebreus 3, 3, 13. 13. 13, né? Isso. Antes, exortai vós uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso. Então, hoje, o que nós precisamos é de buscar exatamente isso. Nós precisamos de estar exortando uns aos outros, ajudando uns aos outros a se firmarem no estudo da Bíblia, a estarem mais perto, né? Porque Satanás, ele usa de astúcias, ele se transforma em anjo de luz. E nós não podemos permitir que essas dificuldades que nos aparecem aqui na vida, que ela traga para nós desânimo, porque isso é uma das estratégias de Satanás, é de trazer para a nossa vida desânimo, é de a gente pensar assim, já tem tanto tempo que eu estou na igreja, já tem tanto tempo que eu estudo a Bíblia, já era para ter Jesus voltado e Jesus ainda não voltou. Esses são os sentimentos que ele vai trazendo, né, ao nosso coração. E o maior engano que ele provoca é esse, porque ele não trabalha sozinho. É ele, os anjos maus, mas hoje, infelizmente, existem muitos líderes religiosos que estão nessa posição de falso Cristo e falso profeta, porque eles estão trazendo ensinamentos para as pessoas que não são pautados pela Bíblia. Eles às vezes até usam a Bíblia, mas eles pegam somente uma parte da Bíblia para ensinar. Então, quando eles fazem isso, eles estão usando de engano, estão enganando as pessoas. Lucas, agora Apocalipse 12:17. Aqui a gente tem um conselho do próprio Cristo para nós. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, aqui esse texto é muito claro quando ele diz assim, ó, que o dragão se irou contra a mulher. A A mulher. mulher, em profecia, ela simboliza a igreja, tá? Então, e quem são esse povo? E foi pelejar contra o restante da sua descendência. Os que guardam esse povo, o povo que vai ser perseguido, que vai ser atentado cada vez mais, né, pelo inimigo, é um povo que tem uma característica definida. E a característica desse povo é aquele que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A gente vai estudar isso com mais detalhe mais na frente. Então, aquele que escolhe estudar a Bíblia, seguir os ensinamentos bíblicos, a gente já sabe que
o inimigo ele não está feliz e de alguma forma a gente vai sofrer retaliações dele, perseguição, ele vai tentar o tempo todo nos derrubar para que a gente não alcance, porque hoje não existe, quando a gente pensa nessa batalha, né, no conflito entre Cristo e Satanás, não existe chance de Satanás vencer. Então, a batalha entre Cristo e Satanás, ela já foi vencida por Cristo lá na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu ali sem pecado, ele venceu a batalha. A partir daí, o conflito entre Cristo e Satanás é por quê? É pela sua vida e pela minha vida. Porque qual é o objetivo de Satanás hoje? Quanto mais pessoas ele derrubar, mais dor e sofrimento ele causa a Jesus. Então, hoje, ele sabe que a única coisa que ele tem é a possibilidade de magoar o coração de Jesus quando nós, os seres humanos, escolhemos não obedecer da mesma forma que Adão e Eva escolheu lá no Jardim do Éden, né? Contra quem o inimigo está especialmente irado nos nossos dias, né? Contra aquele que seguem os 10 mandamentos. Como nos é possível vencer Satanás? Cristiano, Efésios capítulo 6, você vai ler do verso 10 até o verso 18. Efésios. Isso. Como nós podemos vencer sermos vitoriosos, né, nessa batalha? Efésios está depois aí de Coríntios, tá? Ah, tá. Para frente. Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios qual? Capítulo Do 6, 12? verso 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a amargura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as tempestades, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celebrais. Portanto, toma toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Até o 15? Até o 17. Até o Ah, 18. tá. E calçados os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando pelo todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Isto. Então, assim, ó, como é que é possível vencer a Satanás? Então, nós precisamos de nos revestir de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, acreditando, confiando que Jesus em breve vai voltar para nos buscar. Seguindo
a palavra de Deus, orando em todo o tempo. A oração é fundamental para que a gente permaneça firme. Estudar a Bíblia e o bom é que a gente estude a Bíblia todos os dias, né? Diariamente a gente reserve um pedacinho do nosso dia. E se for no primeira hora do dia, melhor ainda, porque a gente está com a mente bem aberta, né? Bem leve, sem muitas tribulações, sem muitas preocupações. Então é quando o Espírito Santo consegue falar mais com a gente. A gente precisa de se revestir da palavra de Deus. A gente diz assim, ó, do assim diz o Senhor, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, fica muito difícil o inimigo nos enganar. Lembra quando Jesus estava lá na tentação? Em todo e qualquer momento, Satanás disse para ele assim, ó, transforma essas pedras em pães, é lícito, você está com fome. Aí ele diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus tinha, em todas as tentações, ele tinha uma resposta. Aí Satanás disse para ele, né? Se joga daqui, porque aos seus anjos dará a ordem para que te guarde. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Conhecer a palavra de Deus nos liberta. Ela mesma diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ela é libertadora para nós. Ela nos liberta do jugo de Satanás e ela nos liberta dos medos, das angústias, porque nelas nós encontramos a promessa de que em breve Jesus vai voltar. A promessa de que todo aquele que confessa os pecados, que reconhece Jesus como Salvador, tem o perdão dos pecados e tem a promessa de viver eternamente ao lado dele, né? Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente, o mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de milagres e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Algumas pessoas dizem assim, ó, Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Deus criou a possibilidade do mal. A possibilidade de o ser humano escolher fazer alguma coisa ruim. Porque se Deus não tivesse dado essa possibilidade do mal, todos nós seríamos meros robôs. A gente não teria, de fato, um livre-arbítrio. A gente não teria a possibilidade de escolher Deus. A gente o seguiria por obrigação e não por amor. E que é a grande diferença entre Cristo e Satanás. É que Cristo nos dá a liberdade de escolher se nós queremos servir a Ele ou não. Agora, o inimigo, ele usa de astúcias, de engano, de perseguição, de tudo para forçar que a gente caia nas ciladas dele, né? Aí ele se disfarça de anjo, ele faz milagre, ele faz prodígio, ele fala mentiras, né? Ele usa o que está ao seu lado, ali à sua disposição, o que ele acha que vai ser mais fácil para nos enganar. Mas nós temos a promessa de que se nós nos mantivermos firmes, apegados com Cristo, nós vamos estar livres da tentação de Satanás. E um outro detalhe é que a Bíblia fala que nenhum de nós somos tentados numa proporção maior do que aquilo que a gente tem poder para resistir à tentação. Bom, tem alguma dúvida do que a gente falou hoje? Tem alguma pergunta? Bom, diante Tô do que nós... tranquilo. Oi. Vai com o Diante, microfone, não. Não, diante, nenhuma dúvida.
E você Beleza. fala de uma maneira muito clara, muito fácil de entender. A gente chega a ser relaxante escutar você falar. Que bom. É muito bom, Então, gostoso. diante do que a gente viu hoje, vocês acreditam que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus? Sim, eu acredito nisso. Sim, Acredito. Acredito sim. No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e da sua palavra? Sim. Você deseja revestir-se de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Sim. Sim. Maravilha. Vou botar o nome de todos vocês aqui: Mary, Lucas, Cristiano e Mateus. Ficou tudo minúsculo mesmo, né? Só para eu mandar aqui para que já fica registrado ali. Marcar aqui para próxima terça-feira. Bom, então se a gente não tem nenhuma dúvida, vou marcar aqui. É Deus. Deixa eu Oi. só confirmar contigo um detalhe. Vai ser toda terça ou toda quinta? É que eu estava achando que era quinta. Qual é o dia Você, certo? para mim, qualquer um dos 2 dias, o que vocês acharem melhor. Eu vi com os meninos. Para mim, porque eu estava achando que era quinta, né? Aí na terça-feira eu nem me planejei, porque eu achei que era quinta. Aham. O que vocês acham melhor? Terça ou quinta? Ah, Acho pode ser. que Marca para terça, às vezes tem algum imprevisto, né? E nós tem a quinta, porque se marcar para quinta, pode ser. É isso aí, Lu. Faz sentido, faz sentido. Boa. aí fica Beleza, mais então. difícil. Aham. A gente marca Deixa eu para marcar para terça, toda quando terça. tiver alguma coisa, aí a gente Vai para remarca para quinta, quinta, né? remaneja, né? Tá É, bom. Tá maravilha. bom Então mesmo. vamos orar então? Vamos. 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 Maravilhoso Deus, nós somos agradecidos a Ti porque, mesmo em meio a toda essa situação de caos que a gente vê nesse mundo, em meio a essa maldade, nós conseguimos encontrar na Tua palavra a promessa de que o Senhor tem cuidado de nós, a promessa de que o Senhor vai voltar em breve para nos buscar. E hoje o nosso coração se entristece, Senhor, porque quando a gente olha Lúcifer, como ele foi criado, como ele foi planejado por ti. Ele tinha todo o poder ali no céu, ele tinha milhões de anjos ali que o serviam, ele era muito belo, ele era formoso, ele era o querubim, ele tinha um dom da música muito lindo, mas mesmo assim, Senhor, ele permitiu que a iniquidade, que a maldade, a inveja, a cobiça entrasse, o orgulho entrasse no seu coração. Hoje nós queremos te pedir, Senhor, que limpe o nosso coração de todos esses sentimentos. Não permita que nós sejamos como ele, porque a cada dia, Senhor, nós queremos reconhecer o quão nós somos dependentes de Cristo e do amor dele e acreditamos no sacrifício dele para nos libertar de todo esse mal, de todo o pecado e queremos um dia estar contigo nos céus. Nos prepare todos os dias para esse encontro com Cristo. Em nome dele, nós te pedimos agradecidos, pedindo que o Senhor cuide de nós, dos nossos familiares, supra todas as nossas necessidades, Senhor, e transforma o nosso coração para que a gente possa ver a bênção que é ter Cristo como nosso Salvador pessoal. Amém, Amém. Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom Tchau. encontrá-los. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Vamos noite. abrir a câmera aí, deixa eu fazer um printzinho aqui. Tá. Vou tirar aqui, aí eu mando lá, tá? Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Boa Boa noite. noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.